Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje então vamos iniciar um novo conteúdo. Hoje nós falaremos sobre dois tópicos diferentes. A primeira parte, a gente vai falar sobre desnutrição. Então, em relação à classificação da subnutrição, o termo desnutrição ele vem sendo atualmente utilizado de uma forma mais ampla, que pode indicar a má nutrição no geral, tanto a subnutrição como o excesso, a obesidade. Quando se trata da má nutrição resultante da escassez, da falta de macronutrientes e micronutrientes que leva à perda de peso, à magreza, à baixa estatura ou nanismo, aí a gente não utiliza o termo desnutrição, mas a gente usa o termo subnutrição, que está relacionado à falta. Em relação aos déficits nutricionais, eles são extremamente marcantes quando a gente fala de crianças e adolescentes. Então, quando eu falei para vocês sobre a avaliação nutricional específica de crianças e adolescentes, nós temos as curvas da Organização Mundial da Saúde. E nós temos algumas avaliações específicas, como peso para idade, estatura para idade, peso para estatura e IMC para idade. Quando a gente fala sobre déficit nutricional específico para criança, para peso para estatura, quando ele está abaixo, ele expressa um acúmulo insuficiente de peso, né, de massa corporal para a idade, mas isso não diferencia se está relacionado a uma desnutrição aguda ou crônica. Quando a gente fala de estatura para a idade, aqui a gente já consegue falar se é agudo ou crônico, porque ele vai indicar um processo crônico, porque para alterar a altura, a estatura da criança, ela tem que estar com uma falta de ingestão de nutrientes há algum tempo, por isso que é considerada crônica. Ou pregresso anterior em relação ao retardo de crescimento linear e é considerado um indicador sensível para aferir a qualidade de vida da população. Geralmente, déficit de estatura para a idade estão relacionadas a locais, regiões e populações bem mais pobres. Peso para estatura. Então, dispensa dados sobre a idade, porque ela expressa desequilíbrio entre as dimensões específicas de corpo e de estatura. E de IMC para a idade, né? Sendo que IMC a gente considera dados de peso e estatura, indica acúmulo insuficiente de massa corporal ou catabolismo, um gasto, né, dos tecidos relacionados a algum tipo de patologia, por exemplo, e, portanto, uma situação de depressão aguda que está acontecendo naquele momento. Quais são as causas, então, da subnutrição? Desmame precoce ou tardio, introdução inadequada dos alimentos complementares, higiene precária dos alimentos, hábitos alimentares inadequados, déficits em relação ao consumo de micronutrientes, alta frequência de infecções que causam perda de peso e levam à subnutrição, e problemas estruturais, como falta de acesso a saneamento básico, educação, emprego, condição de habitação e assim por diante. Qual que é a etiologia da subnutrição? Nós temos 3 tipos de subnutrição. As mais conhecidas são as duas primeiras, que é a subnutrição primária e a secundária. A primária é de origem puramente nutricional, que está relacionado ao baixo nível socioeconômico, que dificulta a aquisição de alimentos. Então, está relacionado principalmente à falta do acesso aos alimentos. A secundária, decorrente ao aumento do gasto energético por uma patologia. Por exemplo, AIDS, câncer, aumentam o gasto energético do sujeito. Então, ele se torna desnutrido, subnutrido em decorrência da doença, não pela falta da ingestão do alimento. E a terciária, que está relacionada principalmente à internação hospitalar, que faz com que haja um maior consumo de reserva energética e nutricional do indivíduo que tem uma doença, em resposta ao próprio tratamento. Então, uma cirurgia, uma radioterapia, quimioterapia ou perda por distúrbios digestivos, como náusea, vômito, ilho paralítico, diarreia, assim como outras causas. Nós temos alguns tipos de desnutrição. Antigamente, nós tínhamos uma nomenclatura um pouquinho diferente. A gente tratava a desnutrição como marasmo,
uma desnutrição energético-proteica, tá? Que a gente fala principalmente sobre a falta de ingestão de nutrientes no geral. O kwashiorkor, que é uma desnutrição relacionada principalmente à falta de proteínas, e o kwashiorkor marasmático, que seria uma combinação entre as duas. Hoje nós temos uma nomenclação um pouquinho diferente. O marasmo, que antes era chamado assim, se tornou a desnutrição crônica, kwashiorkor aguda e o kwashiorkor marasmático, desnutrição mista. Quando a gente fala sobre o marasmo, ele acomete principalmente crianças menores de 1 ano, mas não é exclusivo às crianças. Então, é aquela criança bem magrinha, que a gente consegue ver, inclusive, as costelas. Está relacionado, então, a essa ingestão inadequada dos nutrientes. Então, o marasmo, que agora se chama desnutrição crônica, é considerado um estágio final do processo de caquexia, que o indivíduo está muito magro, com os ossos proeminentes, com uma grande perda de peso, como demonstrado nessa imagem aqui em cima, tá? Então, os depósitos de gordura estão reduzidos, então a perda de peso está refletida no emagrecimento, e aí gera funções corporais diminuídas. Então, o indivíduo tem temperatura baixa, então ele não consegue regular muito bem a temperatura, diminuição da frequência cardíaca e taxa metabólica, e em alguns casos, constipação. Constipação é intestino preso. Por que ele tem intestino preso? Porque ele come muito pouco. Então, ele acaba tendo essa dificuldade em evacuar também. O kwashiorkor, que era antes chamado de kwashiorkor, agora é desnutrição aguda, né? Então, a principal marca do kwashiorkor é esse edema, tá? Ou ascite, que está relacionado, então, a esse acúmulo de líquido na barriga. Parece pra gente que a criança tá gordinha, mas não tá. Isso daqui é relacionado a esse edema por falta de proteína, tá bom? Então, hoje, a chamada desnutrição aguda, né, teve uma origem em Gana, porque as crianças eram alimentadas com mingaus ricos em carboidratos e pobres em proteínas, e apresentavam baixo peso, crescimento inadequado, edema de membros inferiores e ascite, que é essa barriguinha marcada, tá? Então, o que acontecia? Essas crianças em Gana, elas passavam a ser desmamadas, né, do leite materno muito cedo, e aí, em substituição, não era colocada uma alimentação complementar adequada. Utilizavam essas alimentações com muito pouca proteína e mingau com carboidrato que não tinha outra fonte de nutriente. Então, sob o ponto de vista clínico, as reservas gordurosas e musculares podem estar normais, aparentando falsamente um bom estado nutricional, principalmente pela presença desse edema, que parece que a pessoa está acima do peso, mas não é água, tá? Então, é melhor prevenir do que tratar a desnutrição aguda. Então, a prevenção implica no reconhecimento precoce desse estado grave e administração correta de macro e micronutrientes. E aí a desnutrição mista, que na realidade é o nosso antigo kwashiorkor marasmático, que é a combinação entre a desnutrição crônica e aguda, que acontece quando o paciente é submetido a um estresse agudo, como uma cirurgia ou uma infecção, de forma que a desnutrição aguda se torna uma desnutrição crônica. Então, trata-se de uma condição preocupante, pois o paciente tem tendência a infecções e outras complicações. Então, na realidade, ele apresenta os dois estágios, tanto o agudo quanto o crônico. Quais são as formas de tratamento, tá? Então, quando a gente fala em crianças, por exemplo, o tratamento ele não deve estar focado apenas nas alterações de saúde relacionadas à perda de peso, mas também os próprios problemas sociais e estruturais que envolvem, então, renda deficitária, analfabetismo materno, condições inadequadas de saneamento básico, presença de violência relacionada à pobreza e quantidade e qualidade da dieta dessas populações que acaba sendo pobre.
Quando a gente fala de hospitais dia, né, então para tratar crianças desnutridas, então tem vários aspectos que eu mostrei para vocês no slide em PDF, tá? Mas eu vou falar de algumas aqui. Então, promover a recuperação nutricional efetiva de lactentes e pré-escolares com desnutrição primária, prevenir a ocorrência de doenças, diagnosticar e tratar essas intercorrências clínicas e promover o desenvolvimento dessa criança de forma global. Quando a gente fala em tratamento ambulatorial, a gente precisa se atentar a alguns fatos. Primeiro, anemia ferropriva, que é extremamente presente nesses pacientes, parasitoses intestinais que contribuem para a continuação dessa desnutrição e diarreias agudas e persistentes, que estão extremamente presentes também nessas crianças e, no geral, nos pacientes desnutridos. Então, o tratamento tem que se basear na suplementação de micronutrientes com vitaminas e oligoelementos, principalmente ferro e zinco, que são os mais que apresentam maior demanda, tá? E a prevenção e o controle da subnutrição dependem de medidas amplas e eficientes do combate à pobreza e à desigualdade e políticas de inclusão social. Então, eu sempre falo que é extremamente importante a gente trabalhar com as questões estruturais, melhorar a renda, melhorar acesso à saúde, melhorar acesso à educação, que aí a gente conseguiria, em passos lentos, mas a gente conseguiria tentar não ter mais situação de desnutrição no mundo. Então, outra perspectiva em relação à terapia nutricional. Então, consiste em identificar e corrigir a causa dessa perda de peso. Então, os objetivos são aumentar o peso corporal e o apetite para atender às necessidades nutricionais, promover a educação nutricional e corrigir deficiências dos nutrientes, tanto macro como micro. Em alguns casos, há prescrição de suplementos, quando não consegue somente via oral, com alimento, suprir essa demanda. Os cálculos da necessidade energética devem ser baseados no peso atual para não superalimentar o paciente. A gente tem um problema super sério e preocupante que é a superalimentação, que é quando a gente dá muito além do que o paciente poderia suportar e aí ele pode ter vários problemas. Utilizar as recomendações de carboidrato, lipídio e proteína para tentar aumentar esse teor calórico da alimentação com as porcentagens que vocês já estão mais ou menos adaptados. E a ingestão calórica deve ser aumentada de forma gradativa e iniciada com as calorias consumidas na avaliação nutricional, evitando assim desconforto gástrico. Então, a gente tem o primeiro período, que é o período de realimentação, chamado também de estabilização, que compreende de 1 a 7 dias, dependendo do estado do paciente. Então, a gente vai oferecer, né, de líquidos, que não deve ultrapassar de 120 a 140 ml por quilo de peso por dia, incluindo o volume de soro, para ele não inchar muito. A energia mais ou menos de 100 quilocalorias por quilo de peso, então a gente multiplica o peso atual dele por 100 e a gente vai ter o valor calórico que ele precisa para recuperar o peso. Proteína de 1 a 1,5 gramas por quilo de peso por dia. Baixo teor de lactose, porque geralmente esses pacientes acabam criando uma intolerância à lactose. E pequenos volumes várias vezes ao dia, inclusive à noite. Depois, o período de recuperação, em que a gente fornece energia de 150 a 180 quilocalorias por quilo por dia. E aí a gente deve utilizar estratégias como óleos e farinhas para aumentar o valor calórico dessa preparação. E depois que o paciente tiver recuperado o peso, a gente utiliza uma dieta que a gente chama de hipercalórica. Claro que não é de 100 quilocalorias por quilo de peso, mas é uma forma de ele tentar manter o peso e não cair mais depois que tiver recuperado. Então, a gente usa, então, estratégias de 35 quilocalorias por dia e os macronutrientes. Lipídios, preferir triglicérides cadeia média, porque eles são muito mais fáceis de serem digeridos. Proteínas de alto valor biológico e que a alimentação seja agradável ao paladar,
e de livre demanda. O que significa livre demanda? Quando o paciente estiver com fome, a gente vai oferecer alimento. Então, essa é a primeira parte da aula.